Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e nosso coração nesse dia maravilhoso chamado hoje. Mais um dia para meditarmos nas Escrituras. Hoje eu tô aqui em casa, meu filho tá aqui, não foi pra creche, tá numa crise alérgica, tosse. Então vocês intercedam aí, mas no nome de Jesus vai dar tudo certo. Dessa crise logo vai passar, em nome de Jesus. E nós estamos aqui. Se eu tiver que interromper algumas vezes, vocês entendem, né, gente? A gente é mãe e tem que ser intencional. Vamos começar com uma oração? Senhor Jesus, tudo que nós fazemos é por Ti, é para Ti, acontece por meio de Ti. Sem Ti nada podemos fazer. Se tirar o Senhor, não sobra nada, Senhor. Toda boa dádiva vem do céu, do alto, do Pai das luzes, que não há mudança nem sombra de variação. Senhor, nós sem Ti não poderemos alcançar o entendimento das Escrituras, a revelação que vem por meio do Teu Espírito. Por isso eu chamo pela Tua presença, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, para que o Senhor possa nos conceder um tempo na Tua presença de aprendizado, não só para mim, mas para todos aqueles a quem o Senhor quer alcançar através dessa live. Faça a Tua vontade, eu te peço, no nome de Jesus. Amém? Então, gente, uma coisa, na verdade era duas, só que eu precisava lembrar. Eu deixei de falar duas coisas que eu queria falar muito ontem. E aí agora eu lembro de uma só. Mas se eu lembrar, eu vou falar aqui, tá bom? Durante. Não lembro se tem a ver com a fome, na época dos gibeonitas. Ou com relação a Joabe. Nossa, não lembro. Eu lembro que eu falei assim, nossa, duas coisas que eu queria muito falar e acabei não falando. Mas eu vou falar. Era sobre a ofensa? Não era sobre a ofensa, gente. Eu lembrei agora. Era 1 Pedro 5 que fala que... Lembrei. Ô, glória, lembrei. Era sobre a fome, sim. Era sobre 2 Samuel 21, que fala assim no versículo 14... que depois, né, que aconteceu todas essas coisas, Deus voltou a atender as orações em favor do povo. Lembra, gente, que por causa de Saul, e por causa daquilo que Saul tinha feito com os gibeonitas, houve uma grande fome. E olha que sério isso. A Bíblia diz que as orações em favor do povo não estavam sendo atendidas. Oi, Vanilda, paz do Senhor Jesus. Boa tarde, minha querida. Deus te abençoe. Olha que sério, gente. Enquanto a culpa pelo pecado de Saul não foi de fato ali sanada com a morte dos sete herdeiros ali, né, dos 7 descendentes de Saul, as orações do povo não voltaram a ser atendidas. E aí isso é uma coisa que mexeu muito comigo. Eu me lembrei de 1 Pedro, que fala que o marido deve cuidar bem da esposa para que não sejam interrompidas as suas orações. Então, às vezes, o que eu queria falar sobre isso é que às vezes a gente está orando e não está alcançando favor porque ainda tem questões, coisas a serem resolvidas. Oi, Soraya, seja bem-vinda. Patrícia, Sossô, Deus abençoa. Tô aqui, gente, contando que meu filho tá dando uma crise de tosse ali, então vão intercedendo aí para que essa tosse passe logo, essa alergia. Já entramos com a oração e com a medicação, né? E agora é crer que o Senhor vai nos dar vitória, em nome de Jesus, como Ele sempre faz. Então, gente, a Bíblia diz que Pedro vai falar pros maridos assim, olha, tratem as suas esposas como vaso mais frágil. Tratem ela de maneira que as suas orações não deixam de ser atendidas. Então, existe uma maneira de impedir que as nossas orações cheguem até o céu? Existe. Quando existem coisas a serem resolvidas, né? Então quer dizer que todo pecado eu preciso pagar para que minhas orações sejam atendidas. Não, a gente nunca vai conseguir pagar. A dívida é alta demais. Nós precisamos confessar e aceitar, né, o sangue de Jesus para nos lavar e nos remir. Nós precisamos confessar pecado para que as nossas orações não deixem de ser atendidas. Outra coisa que eu deixei de falar da leitura de ontem é que lá naquele lugarzinho, lá que Davi comprou a eira de Araúna, foi nesse lugar que foi construído mais tarde o templo que foi construído por Salomão, né? A gente fala o templo de Salomão, mas que foi Salomão que construiu, mas o templo do Senhor, o templo de Yahvé. Então foi naquele lugar. E o que eu estava meditando hoje, que Deus falou no meu coração? Lembra que esse lugar era um lugar onde havia a justiça de Deus estava sendo executada
sobre a culpa do homem, a culpa do pecado do homem, mas ali também houve misericórdia e sacrifício. Então, no lugar onde seria construído o templo por Salomão, ali o templo de Yahvé por meio de Salomão, era um lugar que tinha sido marcado por culpa, misericórdia, sacrifício e perdão. E ali vai ser construído o templo, que vai simbolizar exatamente isso. Olha, vocês têm culpa diante de mim, mas se vocês vierem com o seu sacrifício, eu virei também com misericórdia. E esse sacrifício todo que acontecia no templo apontava para o único e verdadeiro sacrifício que é eterno e que nos redime de todo o pecado que aconteceu antes, durante e depois, né? Então, tudo isso apontaria para Jesus, que é o templo. Ele se refere a si mesmo como templo quando ele fala assim, olha, eu vou dar um sinal para vocês. Na verdade, os discípulos dele estavam lá andando e falando, olha, Jesus, que construção, nossa, que templo, que edifício. E Jesus fala assim, olha, eis que vos digo, em verdade vos digo, que esse templo será destruído e em 3 dias será reconstruído. E aí eles falam, como Herodes demorou décadas para construir esse templo, e você está falando que em 3 dias ele vai ser reconstruído, mas ele estava se referindo a si mesmo. Então o templo, ele aponta para Jesus, amém? E aí, gente, a gente entra com a leitura de o primeiro livro de Reis, primeiro Reis, foi esquisito, né? Deixa eu só cumprimentar quem entrou aqui depois, a Chiquinha, seja bem-vinda, irmã Chiquinha, e a Raquel também, sejam bem-vindas, irmãs, que Deus abençoe vocês. Hoje nós lemos na leitura bíblica diária 3 capítulos do livro de Reis, do primeiro livro de Reis. E esses 3 capítulos, gente, o livro de Reis, ele é um livro que vai nos ensinar muitas coisas. Nós vamos aprender muito com Elias, vamos falar muito sobre idolatria, vamos falar sobre a Jezabel endemoniada daquela mulher, vamos falar sobre Acabe, influenciado pela mulher demoníaca que tinha, e nós vamos falar de muitos reis e vamos aprender muitas coisas. Então vamos abrir o nosso coração para tudo que Deus quer nos ensinar, amém? O livro de 1 Reis já começa falando sobre a velhice de Davi. Davi já estava bem velhinho e, gente, nada aquecia o homem, né? Então, para aquecê-lo, os conselheiros chegaram à conclusão que era importante ter ali uma jovem, uma virgem, uma bela virgem, né? Que foi ali uma sulamita, e o nome dela era Abisag. E aquela mulher, ela servia o rei, ela também tinha a função de esquentar o rei ali, mas o rei nunca teve relação com ela, né? Ela estava ali realmente para servi-lo. E aí acontece que o filho mais velho de Davi, que era o Adonias, ele vai querer ali por direito, por herança física, lembrando, gente, que quem define a nossa vida é não só uma herança física, não é uma herança física, é uma herança espiritual. Por quê? Espiritualmente, Deus havia dito que quem iria herdar o trono era o Salomão. Era o Gedidias, né? O amado do Senhor, que Deus o amou. E Davi já tinha dito para algumas pessoas, já sabiam que seria Salomão, mas Davi não tinha feito aquele ato ali de coroá-lo, aquele ato público de entregá-lo o trono. Então Adonias falou assim, ó, eu sou o filho mais velho, eu não quero saber o que meu pai falou, o que Deus disse, eu quero o meu direito físico de herdar esse trono. Então ele chama algumas pessoas que vão ir contra ali o que Deus havia dito, que o Davi havia definido, que era Joabe e era Abiatar. Joabe, lembrando que era o comandante do exército, um dos filhos de Zeruia, e o Abiatar era um sacerdote. O Abiatar vinha lá da linhagem de Eli. Lembra que Deus falou para Eli, olha, nenhum dos seus filhos vai ser descendente. Nenhum dos seus descendentes vai ser sacerdote. Nunca mais vocês vão chegar na velhice falando assim, né? Deus deu uma profecia ali para a vida de Eli terrível, de que mataria os sacerdotes, de que eles seriam seria revogada ali, né, o seu sacerdócio. E nós vamos ver que isso vai acontecer nessa leitura de hoje. E aí o Abiatar e o Joabe vão ficar do lado de Adonias, mas o profeta Natã e o Zadok, gente, Zadok é um sacerdote que mexe muito comigo, nós vamos falar muito de Zadok ainda, viu? Quem for me acompanhando nessas lives aqui, nós vamos falar muito de Zadok. A Bíblia vai falar da casa de Zadok. Lá em Ezequiel nós vamos ver profecias sobre Zadok, que só Zadok poderia ministrar na presença ali de Deus. Então nós vamos aprender muita coisa sobre esse sacerdócio.
Questões de fidelidade ao Senhor. Mas então, Natan, o profeta, e o Zadok não vão, e o Benaia também, que era ali o chefe da guarda real, não vão pro lado de Adonias. E aí o Natan vai falar com Batseba. Batseba vai lá no rei e fala pro rei: rei, você não falou que ia ser meu filho? Que ia ser o rei? Mas Adonias tá tomando o trono lá, né? Adonias estava ali dando um jeitinho de acessar aquele trono do jeitinho dele. Mas Deus, quando Deus fala que vai acontecer uma coisa, gente, ninguém pode, né? Jó vai falar assim: bem sei eu que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E aí, resumindo, né? Quando Batseba e Natan vai lá falar com Davi, Davi vai se posicionar. Ai, tem uma parte que fala Ai, deixa eu falar, gente, sobre Adonias. Olha isso aqui. Nós estamos falando muito sobre conversas difíceis, disciplina, pais presentes, pais intencionais. Aqui fala, gente, que o Adonias, que era filho de Agite com Davi, ele fala assim, ó: eu assumirei o trono. Providenciou carruagens e cavaleiros e também 50 homens que serviam como sua guarda de honra. Versículo 6, 1 Reis 1:6. Seu pai nunca o havia disciplinado, nem sequer lhe perguntava: por que está fazendo isso? Estão vendo? Uma paternidade distante, não intencional, que deixa que as coisas vão acontecendo. Deus está chamando pais para serem intencionais na criação dos seus filhos, mais do que líderes, mais do que impérios financeiros, mais do que impérios profissionais ou ministeriais. Deus espera que nós cuidemos da nossa própria casa. É uma coisa que pra mim é tão clara, assim, quando a gente fala, por exemplo, do ambiente de igreja, nós falamos tanto às vezes sobre crianças, como as crianças devem se comportar no ambiente de igreja, quem cuida de quem? Não seria tão mais fácil se cada pai cuidasse do seu próprio filho? Né? Eu amo o ministério infantil e é muito importante que as crianças tenham cuidado com o ministério infantil, mas dentro da igreja, e não só dentro da igreja, a nível de nação, não seria muito mais fácil se cada pai fosse intencional com o seu próprio filho? Se a gente não terceirizasse isso, a igreja ministra no coração do meu filho, eu tenho muita coisa para fazer, eu levo ele no culto e lá espero que os ministros falem palavras de Deus para meus filhos. A escola ministra na vida dos meus filhos. Eu deixo com a babá, eu deixo com a avó, eu faço isso. Nós temos que ser intencionais, gente. Intencionais, gastar mesmo, nos gastar para discipular os nossos filhos, porque alguém está discipulando os nossos filhos. Se não somos nós, é o mundo, é o pecado, são os amigos da escola. Davi não disciplinava os filhos dele, gente. E essa foi a 4ª morte que vai acontecer. É o 4º filho de Davi que vai morrer. O primeiro que por causa do pecado com Batseba. O segundo que foi o Aminon. O terceiro que foi Absalão que matou Aminon, que havia se deitado com sua irmã. E agora o 4º, Adonias. Tudo isso porque o rei não os disciplinava. Né? Que nós sejamos bons pais. E às vezes você tá dizendo: meus filhos aí já estão velhos, eu não tenho mais filhos pequenos. Mas olha, temos que ter filhos espirituais, discipular pessoas, sermos mães espirituais como Débora, mães de Israel. Sabe, ser intencionais. Às vezes a gente vê que a pessoa tá pecando, tá fazendo coisa errada, e a gente, cada um com seu problema. Não é assim no reino de Deus, tá? Não é ema, cada um com seu problema. No reino de Deus, nós nos importamos uns com os outros e nós somos intencionais em discipular. E aí, gente, Davi vai então levantar o Salomão, vai pegar a mula dele, vai falar: agora Salomão vai ali, né, fazer essa, hoje nós diríamos como uma carreata, né, vai fazer essa passeata ali. Vocês vão declará-lo rei. Havia toda uma grande festa a ponto de o chão tremer. E Adonias, quando ele vai descobrir no final do banquete que ele havia feito que o Davi tinha colocado Salomão para ser rei, ele então vai ali clamar, vai pegar na ponta do altar: não me mata. Salomão falou assim: não vou te matar, desde que você não faça nenhuma palhaçada. Versão Lorino, né, oficial. Ele vai falar: olha, se você demonstrar lealdade, nenhum fio de seu cabelo, de cabelo da sua cabeça vai ser tocado. Mas se você demonstrar mais intenções, você morrerá. De fato, ele vai mostrar uma má intenção, que ele vai querer aquela mulher, aquela Abisag, que ajudava o pai dele, né? Ele vai pedir, eu tô saltando aqui, né, gente? Isso é aonde? O Abisag, a da Abisag.
Isso é mais pra frente, né? Mas deixa eu já falar sobre isso. Lá na frente ele vai falar um pouquinho, lá no capítulo 2, mas mais pro versículo 17, ele vai falar, pedir a Batseba, você não pode fazer um favor pra mim, porque, nossa, se você fizer esse favor pra mim, que eu tenho certeza que o rei, tudo que você pedir pra Salomão, ele vai te dar. Você pode pedir pra Salomão pra me dar Abisag? E, gente, parece que ela nem se deitou com o rei, não é nada. Parece que não houve uma má intenção. Só que Salomão já estava aqui cheio de sabedoria. Com certeza Adonias, ele queria boicotar de alguma forma o reinado do seu irmão. Por quê? Se ele pega aquela mulher que por um bom tempo foi ali a mulher que serviu o rei, ele poderia de alguma forma exigir também o trono lá na frente. Então houve de fato uma má intenção e o Adonias foi morto por Salomão. Eu acho interessante uma coisa que uma vez o Edmundo falou, que eu queria compartilhar com vocês, que é bem interessante. Prestem atenção. O reinado de Salomão foi um reinado de paz. O reinado de Salomão foi um reinado assim, Davi lutou, conquistou terras. Quando Salomão veio para reinar, ele fez muitos casamentos, né, com outros reis, para ter alianças, o que foi errado, mas foi um reinado de muita paz. Foi um reinado assim, onde ele não teve tantas guerras, vão lutar, filisteus, amonitas, não. Ele pôde, de fato, se apropriar de um reinado, apreciar, né, ali de paz. Só que o início do reinado de Salomão, ele teve que matar muita gente. Ele teve que agir de violência para resolver muitos conflitos que estavam pendentes. Ele teve que usar da violência, vamos dizer assim, violência, para tirar algumas pontas soltas. Então, antes de ter um reinado de paz, ele teve que resolver muitas coisas que Davi deixou para trás, que o próprio Davi vai falar com ele. Ontem eu falei sobre Simei, né? Davi fala, eu não fiz nada com Simei, mas isso não quer dizer que ele é inocente. Então, você é um homem sábio, providencia para ele uma morte sangrenta em sua velhice. Uau! Sabe o que nós estávamos falando quando nós falamos sobre isso? Que o reinado de paz não quer dizer que você não vai ter que tomar umas decisões difíceis. Estavam aconselhando pessoas e dizendo para elas, olha, presta atenção. Às vezes a gente tá aqui, não vou falar nada não, vou deixar aquela pessoa fazer o que ela quer fazer comigo, porque eu quero paz. E Deus está falando, olha, para um reinado de paz, muitas das vezes nós vamos ter que nos posicionar e falar, olha, você tem um limite. Você pode, você tem suas decisões, mas eu vou te dar um limite. Eu não vou deixar que você tenha liberdade a ponto de afetar, por exemplo, meus filhos. Tem pessoas assim que às vezes você deixa entrar na sua própria casa. Precisa ter um limite. Você quer um reinado de paz, às vezes você vai ter que tomar decisões difíceis. Às vezes alguns relacionamentos que a Bíblia diz que há tempo de aproximar e há tempo de apartar. Então Salomão, ele teve um reinado de paz, mas ele teve que muitas pontas soltas deveriam ser ali resolvidas. Quais foram as pontas soltas? Davi falou com ele, seja corajoso e seja homem. Tem umas pontas soltas para você resolver? Joabe matou 2 pessoas inocentes. Eu quero que você resolva essa questão com o Joabe, filho. O Abiatar também falhou. Pode resolver essa questão com Abiatar. O Simei, e não se esqueça de Barzilai, mas Barzilai já era no sentido positivo, né? Não se esqueça dos filhos de Barzilai, porque ele me ajudou quando eu precisei, quando eu tava fugindo de Absalão. Então, o que aconteceu? Salomão, ele vai resolver aquelas pendengas ali, aquelas pendências do pai. Ele vai mandar o Benaia matar o Joabe, pelas mortes, né, de inocentes que ele havia cometido. Ele vai cadê o Abiatar, gente? Tá mais pra baixo aqui, deixa eu só achar aqui. Ele vai depor Abiatar do cargo dele. E olha que interessante que aqui vai falar, cumprindo a profecia do Senhor em Siló a respeito dos descendentes de Eli. Gente, Deus falou lá atrás. Samuel era um menino quando Deus falou para Eli o que Deus ia fazer com os sacerdotes, com os descendentes dele. E olha, agora a gente já tá
terceira, quarta geração depois disso. Porque depois disso Samuel já cresceu, depois veio Saul, depois veio Davi e agora em Salomão, e Deus ainda está cumprindo o que ele falou lá atrás. Isso é pra gente temer a Deus, gente. Porque Eli não honrou a Deus. Lembra o que Deus falou pra ele? Eli, você honra mais seus filhos do que a mim. Pois eu honrarei os que me honrarem, desprezarei os que me desprezam. Davi cumpriu o papel de pai para com Salomão, diferente dos outros filhos. Verdade. Com Salomão ele ensinou, né? Tanto que nós vamos ver que Salomão, quando ele escreve alguns provérbios, a gente vai ver que muitos deles vieram ali de Davi. Então, provavelmente, Salomão e Davi tiveram, de fato, uma relação mais próxima, né? Do que com os outros filhos. Verdade, Raquel. Obrigado por compartilhar com a gente. Gente, se Deus falar alguma coisa no seu coração, vai falando aqui, me edifica também, em nome de Jesus. Ainda mais hoje que eu escuto meu filho tossir e minha mente vai ficando assim, preocupada, e aí eu não consigo também fluir totalmente. E não é sobre mim, né? Não é sobre mim, nunca foi sobre nós. Então vocês me ajudem aí, tá bom? E aí, gente, uma coisa que eu acho interessante é que o Salomão, ele vai fechar então essas pontas soltas, vai resolver essas pendências que o pai havia deixado. Davi então vai morrer, né? Foram 40 anos de reinado. É bem interessante observar que Deus, ele deixa, a gente não é do tipo que se move por numerologia de jeito nenhum, mas a gente vai ver que Deus tem alguns números que eles têm uma simbologia muito espiritual. A gente vai ver como o 7 é o número da perfeição, né? A gente vai ver aqui o número 40. O número 40, ele dá muito essa ideia de um ciclo completo. Então, Moisés, por exemplo, tinha 40 anos quando ele saiu do Egito ali, e ele ficou 40 anos em Midian, e ele ficou 40 anos no deserto, dando ali essa soma de 120 anos de vida de Moisés. Então, nós vamos ver que esses 40 anos, eles vão simbolizar muita coisa. Muitos reis reinaram por 40 anos, começa a perceber. Nós vimos que o Saul reinou por 40 anos, e agora Davi vai reinar também 40 anos, dando a entender desse ciclo completo. Deixa eu achar onde que eu estou aqui, né? Nós falamos que o Abiatar foi deposto, ou seja, ele não ia trabalhar mais como sacerdote, cumprindo a profecia do Senhor. O Joabe ficou lá agarrado na ponta do altar, mas não adiantou nada. Fugiu agora, como é que chama? Benaia, obrigada. O Benaia foi lá e matou ele lá mesmo onde ele estava, segurando nas pontas do altar, porque não tem jeito, gente. Uma hora a conta chega. Se não houver arrependimento, se Jesus não entrar, uma hora a conta chega, né? E aí acontece com Simei, aquilo que eu comentei um pouquinho ontem eu nem vi, acho que foi ontem mesmo. O que aconteceu, eu até falei que eu não lembrava exatamente, né? É que 2 escravos de Simei haviam fugido e o Salomão tinha falado com ele, não vai acontecer nada com você, desde que você fique em Jerusalém, tá bom? Tô te dando uma regra. Ele tava ali tentando cumprir o que o pai tinha falado pra ele, não deixa ele impune. E a impunidade, gente, Deus não é impune. Eu amo quando Davi fala lá no capítulo 22 de 2 Samuel, que ele se mostra fiel para quem é fiel. Olha, aos fiéis te mostrarei fiel, te mostras fiel. Aos íntegros, tu mostras integridade. Aos puros, te mostras puro, mas aos perversos te mostra astuto. Em outras versões vai falar rígido, inflexível. Porque Deus, ele é fiel para quem é fiel para com ele. Deus é íntegro para quem é íntegro para com ele. Deus é puro para os puros para com ele. Mas aos perversos, ele se mostra rígido, ou seja, ele não vai ser perverso, ele não nega sua própria natureza. E ele não, rigidez é no sentido de, ele não vai ser flexível para aqueles que forem infiéis, para os perversos, né? Então a gente vai ver aqui que o Simei vai chegar, Deus não é impune, né? Então vai chegar a conta para o Simei. Ele vai falar, Salomão vai falar com ele, Simei, não vai acontecer nada com você desde que você fique em Jerusalém. Só que aí passaram-se 3 anos e 2 escravos de Simei fugiram ali para a casa de Aques. E quando ele vai atrás, né, pega o jumento dele, vai procurar, ele acaba descumprindo uma ordem do rei, do Salomão. Então Salomão fala assim, infelizmente não vai ter jeito, né? Eu te falei para não sair de Jerusalém, senão você ia morrer. E aí você saiu, você mesmo cavou sua própria sepultura ali, o Simei.
acabou morrendo. Gente, lembra que Davi, e não foi Davi. E sabe, entenda uma coisa, quando alguém nos faz mal, a gente ora para que a pessoa se arrependa, a gente não quer, a gente de jeito nenhum ver uma pessoa passando por lutas e por dificuldades. Se alguém te ofendeu, ore para aquela pessoa, não deseje o mal de maneira alguma, mas nós temos que entender que a vingança vem do Senhor. Ele é a nossa vingança. E assim, olha só, Davi nem viu a morte de Simei e ele não se importava, mas aquele homem, ele agiu ali amaldiçoando Davi num momento difícil, de crise. Ele fez o mal e o mal chegou na vida dele. Davi não precisava ver a morte dele, mas entendam, o nosso Deus é um justo juiz. Amém? E assim, gente, o reinado de Salomão foi estabelecido. Aí acontece o capítulo 3, né, pra gente poder terminar. Hoje não vou render muito. O capítulo 3 vai falar que o Salomão amava o Senhor. Assim como seu pai Davi, Salomão, ele amava ao Senhor. Ele seguia os decretos do pai. E aí ele foi oferecer sacrifícios a Deus e ele ofereceu 1000 holocaustos. Ele ofereceu sacrifício. E naquela noite ele teve um sonho. E no sonho, Deus fala com ele, Salomão, pode me pedir o que você quiser. Vocês já pensaram Deus perguntar isso para nós? Vocês já pensaram, se Deus pergunta para nós, pode pedir o que você quiser. E aí o Salomão, ele pediu, ele falou, olha, eu sou como uma criança pequena. O Senhor me fez reinar em lugar do meu pai, e eu tenho que reinar sobre o teu povo, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Então me dê sabedoria. Aqui nessa versão fala, me dê um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo, para eu saber a diferença entre o certo e errado. Pois quem é capaz de governar sozinho esse teu grande povo? E o Senhor se agradou do pedido de Salomão. E aí Deus vai falar assim, olha, você me pediu sabedoria para governar o meu povo com justiça. Você não me pediu uma vida longa. Você não me pediu riqueza. Você não me pediu a morte dos seus inimigos. Portanto, eu atenderei o seu pedido. Eu lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém jamais terá. E também te darei aquilo que você não me pediu. Riquezas e fama. Gente, eu me lembrei de Tiago falando assim, olha, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Porque pedis para os seus próprios deleites. Às vezes, a gente, no lugar de Salomão, nós pediríamos aqui, que meu reinado seja estabelecido, que nenhum inimigo venha e me ataque, que se eu precisar lutar contra os filisteus, o Senhor me dê vitória, como o Senhor deu vitória para Davi, que o Senhor me dê grandes riquezas, que o Senhor me dê fama, que eu seja conhecida em toda a terra como o maior dos reis. Ele não pediu isso, ele só me falou assim, olha, o teu povo é importante para mim, e eu quero governar o teu povo com justiça, porque sozinho eu não dou conta. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, porque pedis para os teus próprios deleites. Às vezes, vamos refletir sobre a nossa oração. A gente tem pedido segundo o reino de Deus e a vontade dele, porque a oração que Jesus nos ensinou é que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, que assim como é no céu, que seja na terra. Sabe, gente, o mundo tá entrando em caos. Meu marido trabalha com o mercado, ele falou assim, olha, o mundo tá em pânico. O governo Trump e as tarifas que ele colocou, e os mercados estão em queda, as pessoas estão, gente, desnorteadas. E às vezes a gente tá chorando e falando com Deus, mas Deus, eu queria tanto que o Senhor me desse isso, que eu tenho pedido tantos anos, é a minha casa pintada, é a minha casa própria. Eu queria tanto que o Senhor me abençoasse, que o Senhor me desse aquele dinheiro que eu tanto te peço. E não tô falando que são coisas que nós não queremos e que não são válidas, mas às vezes a gente tá pedindo a Deus para os nossos próprios deleites. Às vezes o que Deus tá falando é muda a sua oração, começa a falar, Senhor, o que o Senhor vai fazer na terra nesses dias? Como eu posso facilitar a tua vontade ser executada na terra? Não é a minha vontade. Não são os meus planos. Gente, eu sou muito do tipo que a gente deve pedir tudo para Deus, porque Ele é o nosso Pai. Tudo. Tudo deve ser colocado em oração. Mas o que tem sido a base da nossa oração? A nossa vontade? Ou será que nós temos nos preocupado com aquilo que Deus se importa? Vou contar para vocês, esses dias eu tava orando e eu falei assim, fala comigo, e Deus me levou lá no Monte das Oliveiras. Jesus com os discípulos dele, a Bíblia diz que quando Jesus estava com os discípulos dele, enquanto eles dormiam, ele estava angustiado até a morte. Será que a gente tem se preocupado com o que Deus tem sentido?
Será que nós estamos tão preocupados com o que nós sentimos, com os nossos sentimentos, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com os nossos desafios, que temos nos esquecido de perguntar para o Senhor: o que tem? Como está o teu coração? Como eu posso te trazer uma alegria hoje, Senhor? Como posso contribuir para o teu reino, Senhor? Exato, Raquel. Como eu posso contribuir? É essa oração que Salomão fez. Como eu posso contribuir? Como eu posso reinar o teu povo com sabedoria? Me dê sabedoria para que o teu reino seja um reino bem-sucedido, para que o teu povo seja bem governado, porque sozinho eu não vou dar conta. Como nós podemos servir o reino de Deus? Esquecendo-nos do nosso próprio umbigo e perguntando para o Senhor: qual é a tua vontade? Jesus estava lá, gente, angustiado até a morte. E os discípulos estavam: mas é porque eu tô com muito sono. Vocês entendem? Às vezes a gente tá dormindo e Deus tá lá: desperta! Os tempos estão... Gente, breve Jesus vai voltar. Tudo vai ficar aí, nossos problemas vão passar. E nós temos que estar preparados. Vamos analisar nossa oração? Eu já contei pra vocês como a minha oração tem sido mais baseada assim no Pai Nosso. Depois que eu li um livro que fala nem uma hora, inclusive que é sobre os Montes das Oliveiras, quando Jesus chega lá e fala assim: vocês não podem interceder comigo nem por uma hora. E o livro vai falar que nós temos que ter um tempo de oração, que o livro vai chamar as pessoas para pelo menos uma hora por dia. Será que nós não conseguimos passar uma hora orando? Será que nós não conseguimos, se nós somos totalmente do Senhor, se nós entregamos para Ele a nossa vida como Ele sendo o Senhor na nossa vida, será que nós não conseguimos entregar para Ele um tempo de oração de qualidade? E eu não falo como alguém que já alcançou, porque tem dias que eu não consigo orar mais que 15 minutos. E assim, eu tô falando como alguém que se cobra também, que fala: nossa, eu preciso dedicar mais pro Senhor. E nesse livro ele vai falar de como a gente tem que destrinchar a oração do Pai Nosso. Então eu começo falando: Pai, Tu és o meu Pai. E o Pai não é um Deus que tá lá distante, que espera que a gente sacrifique para receber algo dele. O Pai é alguém que é presente. O Pai, ele sabe disciplinar, mas ele também sabe cuidar, ele sabe estar conosco quando a gente mais precisa. Pai, ele é alguém que se importa, que cuida. E aí eu lembro que ele não é só o meu Pai, ele é o nosso Pai. E eu falo: Senhor, como estão os teus filhos? Qual é o filho seu que eu possa alcançar hoje com uma oração, com uma mensagem, com um abraço, com um recurso financeiro? Porque o Senhor não é só o meu Pai, o Senhor é o nosso Pai. E assim eu vou desenvolvendo a oração baseada nesse livro, que foi assim, uma bênção. E eu não comprei ele, eu ouvi ele ano passado. Então assim, que não seja uma desculpa, quem não pode adquiri-lo, para mim... Ouvir livro também, eu gosto muito, porque eu acabo sendo edificado por coisas assim, por livros que são bênção para a nação e para as nações. Então, gente, resumindo, Salomão pediu não para os seus próprios interesses, mas segundo o reino de Deus, né? Essa é a analogia que Deus quer nos trazer nesse dia. Salomão se importou com o reino e não com ele mesmo, não com sua própria imagem, como Saul, lembra? Saul preocupava tanto com a sua própria imagem, mas Salomão estava pedindo para o reino. E porque ele pediu para o reino, o Senhor acrescentou para ele não apenas o que ele pediu para o reino, mas aquilo que ele não pediu também, riqueza e fama. E aí Deus deu para Salomão uma grande sabedoria. A gente vai ver a história dessas duas mulheres, né, que é uma história muito famosa, que Salomão vai conseguir discernir quem era de fato a mãe, porque a mãe prefere ver o filho vivo, ainda que não nos seus próprios braços. E a falsa mãe fala: pode matar mesmo, não faz diferença para mim. Deus concedeu essa sabedoria para Salomão, e ele também nos concede sabedoria quando nós pedimos. O Tiago também vai falar isso, né? E claro que cheio do Espírito Santo. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que ele dá liberalmente. Ou seja, ele não tem dó de dar, ele dá de forma liberal para todos que pedem. Então que nós viemos orar como Salomão: Senhor, eu não sei o que vai acontecer no futuro, eu não sei o que há de ser, mas eu sei, como nós já falamos aqui, que nós não tememos as más notícias, né, Raquel? Eu já sei que, como a mulher sábia, como a mulher de Provérbios 31, ri sem medo do futuro, eu só te peço, me dê sabedoria para agir hoje, para ser uma boa mãe, para ser uma boa esposa, para ser uma boa filha de Deus, uma filha que honra o Senhor e que anda segundo os teus preceitos. Me dê sabedoria, Senhor, e Ele vai dar.
Amém? Gente, é isso que eu queria comentar com vocês da leitura de hoje. Eu peço desculpa, né? Teve muito ruído aqui. E teve meu filhinho tossindo também. Não se esqueçam de orar por ele. Daqui a pouco vai passar, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos que ficaram até o final. Amém? A Raquel, a Vanilda, a Sassô, a Chiquinha. Que Deus abençoe a vida de vocês. E que nós possamos meditar nessa palavra e praticá-la. Amém? Com Deus, gente. Até amanhã, se assim Jesus permitir. Tchauzinho.